Para falar sobre a paralisação da JBS, eu trouxe também um pecuarista. Por quê? Porque a JBS ela fez uma paralisação nesta semana em 7 plantas frigoríficas aqui de Mato Grosso do Sul e a justificativa da empresa é sobre a insegurança jurídica depois do bloqueio de 730 milhões de reais determinados pela Justiça. A empresa faz negócios mensalmente com mais de 60 mil pecuaristas e decidiu temporariamente suspender compras e também abates. E para entender como que está essa situação com a parte mais prejudicada, que seria o pecuarista, nós trouxemos aqui um pecuarista para falar sobre o assunto. A situação do pecuarista depois da paralisação da JBS é o assunto do Bom Dia Entrevista. Eu converso agora com o agropecuarista Sérgio Cortada, que é de uma família tradicional de pecuaristas aqui de Mato Grosso do Sul. E a família do Sérgio Cortada negocia com a JBS há mais de 18 anos. E ele veio contar para a gente como que está essa relação depois da paralisação do frigorífico. Muito bom dia, Sérgio. Bom dia, Antônio. Sérgio, vamos falar sobre 2017, que foi um ano bem desafiador para o pecuarista. O mercado já estava estabilizado, o valor da arroba já tinha conseguido uma melhora e acreditava-se que as coisas estavam caminhando para um caminho bom até o final do ano. Só que após o anúncio da última semana, aliás, desta semana, da última terça-feira, como que está a situação para o pecuarista depois dessa paralisação? Olha, está uma situação de perplexidade, na verdade, que teve até um post de um amigo meu, que é bem atuante no agronegócio, que colocou assim: se eu fechar o ano sobrevivendo a esse ano 2017, eu vou estar bem, porque foi o ano mais louco da pecuária. Então, esse ano, nós tivemos alguns problemas que foram momentos atípicos para o agronegócio. Tivemos primeiro aquela operação carne fraca, que acabou tendo uma consequência negativa a nível de exportação nosso, e depois descobriu que não era aquilo que foi, de certa forma, vendido para o mundo todo, né? Depois veio aquela questão da delação do JBS, e logo na sequência a paralisação das atividades de algumas unidades deles, que deixaram os produtores rurais receosos. E aí, como o Antônio bem falou, a arroba de R$ 134 em março, em plena safra, chegamos em junho a R$ 113, né, por questões atípicas de mercado. E agora, diante dessa, imagina, uma paralisação de um frigorífico que atende mais de 40% da produção nossa, é uma perplexidade para o produtor rural. A gente não sabe como é que o mercado vai absorver essa quantidade de carne excedente, digamos assim, que vai estar em oferta pelos produtores, né? Ou seja, aproximadamente 3 meses a JBS anunciou que compraria pagando a prazo. Isso afastou todo mundo. Naquele momento o gado sobrou no pasto e hoje não tem gado sobrando no pasto, mas tem um gado de confinamento e semi-confinamento. Como está essa situação para quem confinou? Então, o confinamento e o semi-confinamento no Mato Grosso do Sul ainda é uma atividade tímida perante alguns outros estados como Goiás, mas tem crescido a cada ano. É uma tecnologia importante porque acaba produzindo carne numa época onde não tem oferta, então seja na entre-safra. E o gado no coxo não tem como você aguardar, não tem como você esperar, como no pasto, que você, eu vou esperar mais um mês, vou esperar mais 2 meses, não. Você não consegue dilatar muito tempo. A dieta é programada por dia, o animal tem que comer lá 15 quilos de matéria seca e tem que abater tal data. Então, dentro de uma variação de uma semana a mais, uma a menos, não teria problema. Então, o produtor não consegue, o produtor de confinamento, semi-confinamento, não consegue esperar muito tempo passar, digamos, um furacão para conseguir abater seu gado. Então, é um momento de dificuldade, de cautela, que o produtor rural, se estender essa situação, talvez ele tenha que negociar fora do estado. Para aqueles produtores que não fizeram um contrato antecipado a termo ou no mercado futuro, talvez tenha que sentar numa mesa de negociação com frigoríficos fora do Mato Grosso do Sul. Diante dessa paralisação, outros frigoríficos também pararam
as compras durante a semana. Não sei se já a situação já voltou atrás, se eles já estão comprando. Como ficou a situação com outros frigoríficos? Conforme aconteceu no começo do ano, com o JBS, que é o maior player do mercado, e na hora que um player que atende 40% da demanda sai da cena, acontece uma super oferta de carne nos frigoríficos menores. Então hoje, essa semana toda praticamente não saíram as compras. Então o mercado está de cabeça para baixo, os frigoríficos menores estão aguardando virar a semana para ver se vai continuar essa perspectiva de suspensão de abate do JBS, para ver se eles definem um preço mais baixo. Mas existe um receio ainda de inadimplência por parte da JBS? Não acredito nisso. Não acredito na parte de inadimplência, até porque, pelo histórico do JBS, até as negociações que nós temos feito com ele cumpriram todas as negociações, apesar de ter estendido o pagamento para 30 dias, o JBS nunca atrasou um dia de pagamento com a gente, não ouvi falar de também ter atrasado com ninguém. E eu acho que o problema dele é um problema político, né? E ele está, na verdade, suspendendo as operações, talvez para tentar evitar uma inadimplência mesmo, porque com um bloqueio de 700 milhões do fluxo de caixa de uma empresa, é difícil manter o operacional de uma empresa com esse bloqueio nas contas. Né? Aproximadamente 3, 4 meses atrás, a empresa decidiu só pagar a 30 dias. Como estava essa situação até a semana passada? Os pagamentos estavam pagando em dia, a 30 dias, à vista, o preço estava acima do mercado? O preço estava normal de mercado, de acordo, digamos assim, com a lei da oferta. Esse mês começou com R$ 136 no CPEA, né? Ontem estava 132, numa época que a arroba do boi, na verdade, tem uma tendência de alta, né? E os pagamentos estavam sendo em dia, só que com 30 dias. Essa mudança de estratégia, que eu acho que talvez não tenha sido bem pensada, porque foi feita num momento bem pós-delação, que foi aquilo que no começo do ano causou uma certa desconfiança do produtor rural, e aí uma super oferta por consequência para os menores frigoríficos. E aí teve aquela queda na arroba drástica em junho, de R$ 113. Sérgio, sua família já é tradicional aqui em Mato Grosso do Sul, já negocia com a JBS há mais de 18 anos, desde que o frigorífico se implantou aqui no estado. Conta pra gente qual que é o recado para o pecuarista que está vivenciando esse momento. Olha, o recado que eu dou é ter cautela, não agir por impulso, abater somente o mínimo necessário para pagar os custos, porque se a gente, num momento como esse, se a nossa oferta for muito grande, a nossa mercadoria tem chance de ser muito depreciada. Então é segurar mesmo e abater somente o necessário para pagar os custos e cobrar os nossos políticos, os nossos sindicatos, cobrar apoio das nossas associações para que se resolva essa situação o mais rápido possível, né? De modo a não prejudicar não só a classe produtora, como toda a classe em volta do agronegócio e os funcionários da empresa e tudo mais. Para a gente encerrar, o que o pecuarista nesse momento espera do poder público nessa real situação? A gente espera parcimônia, equilíbrio e ajuda no sentido de não prejudicar a cadeia da carne do agronegócio, né? De modo que acredito que a Assembleia tem o papel dela de fazer a coisa de acordo com o que for necessário fazer, mas não tomar atitudes bruscas que pode, de repente, atrapalhar a operação de uma grande empresa, de um grande player no Mato Grosso do Sul, que vai prejudicar toda a classe produtora e riscos de colocar mais de 15 mil postos de trabalho em risco, né? Então, o pedido que eu peço é ajuda no sentido de parcimônia e de negociação, e é coisa que eu já tenho visto realmente na mídia, que desde ontem a própria Assembleia Legislativa, os integrantes da CPI estão tentando entrar em negociação com a JBS para que, de repente, esse bloqueio saia das contas e passe para, de repente, a garantias reais, de modo a viabilizar o pagamento do salário, o pagamento do operacional da empresa. E aí voltar a bater. Perfeito. Que são 7 unidades e
e a capacidade deles é muito grande e realmente a interrupção do abate da JBS do dia para a noite vai causar um impacto muito negativo para a cadeia do agronegócio. Sérgio, muito obrigado pela participação. É um prazer ter você aqui junto com a gente, também sendo voz do pecuarista aqui no canal do Boi, porque é muito importante nós fazermos TV para o pecuarista, para o produtor rural. E vocês estão aqui representando essa classe, muito importante. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade, agradeço a presença de estar podendo falar aqui e uma oportunidade do produtor rural ser ouvido pela mídia. Perfeito. Conversamos com o Sérgio Cortada, ele que é de família tradicional aqui em Mato Grosso do Sul, que já negocia com a JBS há mais de 18 anos e falou para a gente como propriedade aqui no Bom Dia Produtor. Muito obrigado.